Olá, crianças, boa tarde, graça e paz para vocês. Estamos aqui juntinhos para mais uma semana, para mais uma aula. E tia quer saber como vocês estão. Vocês estão bem? Como tem passado a semana? Passaram bem, né? Em nome de Jesus, espero que todos estejam bem e seus familiares também. Hoje é a última aula do mês do tema Quem é Jesus, certo? E a gente vai dar uma reciclada, uma recapitulada de tudo que foi visto durante esse mês de setembro, né? Com esse tema, Quem é Jesus? Na primeira aula a gente aprendeu que Jesus é o Deus Filho, lembra? Tia Breca mostrou como é a Trindade Santa, que Jesus faz parte da Trindade Santa, que ele é o Deus Filho. Na passagem que Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, ele é o Deus Filho em forma humana que veio à Terra, né? Deus se revelou através de Jesus. Jesus é o Deus Filho. Na segunda lição com tia Mayra, a gente aprendeu que Jesus homem, ou seja, como foi a vida de Jesus, como foi o nascimento, como ele cresceu, como ele se desenvolveu, né? E para que a gente possa usar o exemplo de Cristo para as nossas próprias vidas. Na terceira lição, tia Ariane explicou que Jesus, ele é o Cristo prometido, que veio para nos salvar, nos remir, morreu na cruz e ressuscitou, né? E através de Cristo nós temos remissão dos nossos pecados, ou seja, Jesus é o Filho de Deus, o Deus vivo. João disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E hoje, no tema de hoje, a gente vai aprender que Jesus, ele é a nossa esperança, certo? Jesus é nossa esperança. Quem não tá com a Bíblia, pega a Bíblia, tá certo? Porque a gente vai manusear bastante a Bíblia hoje. Tem bastante versículo. Então, crianças, prestem bastante atenção. Peguem o caderno de anotações, anotem todos os versículos, tá certo? Porque depois vai ter pergunta, valendo ponto, para que a gente possa interagir bastante com a palavra de Deus. Então, abram as suas Bíblias no livro de Atos, o capítulo 1, e o versículo 9 ao 11. Atos, capítulo 1, versículos 9 ao 11. Tia vai ler. Diz o seguinte. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. No primeiro ponto da aula de hoje, a gente vai ver que Jesus, ele é o Cristo prometido, certo? Vamos voltar um pouquinho às páginas, né? Lá em Gênesis, no capítulo 13, versículo 15, lembra do primeiro momento em que Adão e Eva pecou? Lembram disso? Quando eles pecaram, Deus falou para a serpente, né? Gênesis. Vamos tentar abrir bem rapidinho aqui para a aula não ficar extensa. Gênesis, o capítulo 13, o versículo 15, diz o seguinte. Deus falou para a serpente, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nessa passagem, crianças, Deus já estava falando para o homem, né? A promessa de que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, esmagaria o pecado original, o pecado da desobediência lá do Éden de Adão e Eva, certo? Que através desse pecado, como a gente já explicou várias vezes, houve muitas coisas na terra, desobediência trouxe o distanciamento do homem e Deus, né? Então, a gente já viu tudo isso, então a gente só vai recapitular. Em Isaías capítulo 9, versículo 4, lembrem, crianças, dos versículos. Isaías 9,
Isaías capítulo 9, versículo 4 diz o seguinte: Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Olha, a primeira parte do versículo diz: Pois tu destruíste o jugo que os oprimia. Ou seja, o pecado, né? Jesus, ele veio e ele destruiu esse jugo, o jugo do pecado. Jesus veio nos livrar do jugo do pecado. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, no mesmo capítulo de 9, o profeta Isaías, ele prediz o nascimento de Jesus e declara que ele vem para nos livrar do pecado, tá certo? Primeiro ponto, Jesus, ele é o Cristo prometido. Segundo ponto, Jesus é quem nos revela a boa notícia da graça de Deus e do seu amor. Quem sabe o que é graça? Vocês sabem o que significa graça? A graça, criança, significa favor imerecido, ou seja, um favor que a gente não merece. Vamos dar alguns exemplos. A graça, ela perdoa o que é imperdoável. Por exemplo, vamos dizer, trazendo para a nossa vida, é só um exemplo bem simples. Tem algo na geladeira que era para alguém da sua casa. Por exemplo, seu pai, sua mãe guardou uma sobremesa para o seu pai comer depois que ele chegar do trabalho. Mas aí você não aguentou, a sua mãe disse, não come essa sobremesa porque é para o papai. Aí você vai e come a sobremesa. Aí a mãe fala: Por que você desobedeceu? Eu falei que essa sobremesa era para o seu pai. Porque eu não vou lhe perdoar. Isso que você fez é imperdoável. É só um exemplo, tá, crianças? Tô trazendo para a nossa vida, mas esse perdão que a tia tá falando é muito mais além do que uma pequena sobremesa que você comeu, tá? Que você desobedeceu. Mas assim, Deus, ele trouxe para nós, né, o perdão daquilo que foi a desobediência, ou seja, o pecado, ele nos separou e a graça de Deus através de Cristo, né, através da salvação de Cristo, nos trouxe perdão daquilo que não tinha perdão. A graça, ela dá vida ao que estava quase morrendo. Olha que exemplo bem interessante. Imagina que uma pessoa está no hospital e o médico chega para ela e diz assim: olha, você só tem 2 dias de vida. Não tem mais salvação para sua vida, não. Você vai morrer. Em apenas 2 dias você vai morrer. Mas aquela pessoa, de repente, tem nova vida, ou seja, as forças dela são renovadas, a vida dela ela é renovada, ou seja, a pessoa estava quase morrendo, mas de repente houve nova vida, houve saúde no seu corpo, houve saúde nos seus ossos, saúde nos seus órgãos. Então, assim, aquela pessoa, a vida dela foi renovada e ela voltou a ter vida, certo? Ela estava quase morrendo e voltou a viver. Então, isso também é um exemplo da graça. A pessoa está quase morrendo, mas ela recebe nova vida, certo? E justifica o injustificável. Por exemplo, justifica o injustificável. Você faz uma coisa errada, por exemplo, do doce. Ah, mãe, mas eu tava com fome, eu queria comer, eu tava com tanta fome, não aguentei, queria comer. Você tenta se justificar. Ah, eu comi porque eu tava com fome, eu comi porque eu comi pouca sobremesa, eu comi porque eu queria comer porque eu tava com fome. Você tenta se justificar, mas é algo injustificável, certo? Não, o doce era pro seu pai, então não justifica a sua fome. Se você tava com fome, você comeu outra coisa. Crianças, eu tô dando só um exemplo, tá? Como eu disse, a graça de Deus ela é muito maior do que esses exemplos que tia tá dando, né?
Mas é para que a gente possa entender mais ou menos o que significa a graça, certo? É algo imerecido, a gente não merece, mas a gente recebe, certo? Então, a graça que veio através de Jesus trouxe salvação para todos. Onde a gente vai encontrar isso? Lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos abrir a Bíblia, tá? Tito. Vamos lá. Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, certo? A graça, ela salva a todos. Aquele que quer ser salvo, ele não merece, mas a graça salva a todos. Ela se manifestou através de Cristo Jesus, salvador a todos os homens. Um exemplo que tinha que dar, do dilúvio. Lembra da história do dilúvio? Noé, lá na arca, né? Juntou todos os animais. Esse é um exemplo da graça salvadora de Cristo. Noé construiu um barco e Noé foi alcançado pela graça de Deus. Deus olhou para Noé de forma diferente e disse, não, você não, você será salvo, você está obedecendo, então você merece essa salvação. Mas Noé também não merecia, era pecador como todos os outros homens, mas Deus derramou sobre a vida de Noé, sobre a vida dos seus filhos a sua graça, né? Vê que coisa maravilhosa. Então, o exemplo da arca é o exemplo da graça de Deus, da salvação, certo? É só um exemplo que tinha que trazer, que a gente sabe que aconteceu, né? A graça salvadora livrou Noé de morrer, tanto ele como toda a sua família. No terceiro ponto, primeiro ponto, Jesus, ele é o Cristo prometido. Segundo ponto, Jesus é quem nos revela a boa notícia da graça de Deus e do seu amor. Em João, capítulo 1, versículo 17, eu já ia pular para o terceiro ponto, mas eu vou falar para vocês aqui, ó. João, capítulo 1, versículo 17. João, Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo 1, versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, certo? A graça veio por meio de Jesus Cristo. A lei veio por Moisés e a graça vieram por intermédio de Jesus Cristo. Tá aí o versículo comprovando, né, em João capítulo 1, versículo 17, que essa graça, essa boa notícia, veio através de Cristo Jesus. O terceiro ponto, Jesus nos liberta do pecado e nos dá acesso a Deus. Vamos lá ler em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ou seja, Jesus, ele nos liberta, né, do pecado e nos dá acesso a Deus. Ele limpa, ele purifica a nossa mente e o nosso corpo, né? Ele se ofereceu de forma imaculada e purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 38, também vai confirmar essa libertação. Vamos lá. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, versículos 38 e 39, ó. 38 e 39. Vamos lá. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés.
Olha que coisa muito boa, né? Através da lei de Moisés, as pessoas não conseguiam ter a remissão de todos os pecados. Sempre tinha que sacrificar um animal e as pessoas voltavam a pecar. Mas através de Cristo Jesus, essa salvação, ela nos foi dada, ela nos ajuda a não voltar a pecar novamente, a cometer os mesmos erros, certo? E nos dá acesso a Deus. João capítulo 14, versículo 6. Ó. João, Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 14, versículo 6. Diz o seguinte: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, além de sermos justificados, né, como a gente leu em Atos dos Apóstolos, além dessa justificação através de Cristo e apenas através de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, assim como tia Ariana explicou, né, na aula passada. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém chega até Deus se não for por intermédio de Jesus, tá certo? Jesus nasceu para trazer esperança. Lembra que tia Mayra falou sobre como Jesus ele viveu, que a vida de Jesus ele é um exemplo para nós? Tia vai trazer outro exemplo para vocês. Sabe um espelho? Tia vai pegar o espelho para vocês perceberem mais ou menos o que tia quer falar para vocês, tá certo? Vou lá pegar o espelho rapidinho. Vamos lá, crianças. Ó, eu tenho um espelho aqui em minhas mãos, certo? Quando a gente olha para o espelho, olha que coisa interessante. Tudo que a gente faz, o espelho reflete aquilo que a gente está fazendo, né? Se eu colocar a mão na testa, se eu colocar a mão na orelha, ó, coloca a mão na orelha, o espelho ele vai refletir tudo que eu estou fazendo. Se eu coloco a mão na boca, se eu coloco a mão no nariz, se eu mexo no meu cabelo, o espelho ele está refletindo tudo que eu faço. Então, a Bíblia fala que nós devemos seguir o mesmo exemplo de Cristo, como um espelho. Devemos ser imitadores, o espelho imita, né? O espelho imita a gente. Tudo que a gente faz, o espelho imita. Ele é o nosso reflexo de tudo que a gente faz. Então, nós devemos seguir esse mesmo exemplo de Cristo. Devemos refletir Cristo nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Tudo que a gente faz reflete Cristo, certo? Assim como Jesus amou, o que ele ensinou, ele veio mostrar Deus aos homens, então a gente tem que ter esse mesmo exemplo de Cristo. Devemos refletir Cristo nas nossas vidas, tá certo? E Jesus nasceu para trazer esperança, né? E alívio para as nossas almas. Ele veio preencher o vazio de Deus. As pessoas às vezes acham, crianças, que quando a gente nasce com o pecado original. Lembra que tia falou? Pecado da desobediência. A gente nasce com o vazio de Deus, a gente nasce, né, longe da comunhão do nosso Criador. Então, quando a gente recebe a Cristo na nossa vida, quando a gente recebe a Cristo no nosso coração, Cristo, ele preenche o vazio de Deus. Esse vazio, crianças, brinquedo novo não dá. Esse vazio de Deus, papai e mamãe com muito dinheiro não vai preencher. Esse vazio de Deus, crianças, não vai ser preenchido com o quarto dos sonhos, ou com a cama dos sonhos, ou com uma viagem para outro lugar. Esse vazio de Deus, nada dessas coisas preenche, tá? Apenas Cristo pode preencher o vazio de Deus no nosso coração. Quando a gente está em comunhão com Cristo, quando a gente está em comunhão com Deus, a gente tem esse vazio preenchido. Então, Cristo veio para isso, crianças. Veio para trazer paz,
para a nossa vida e para ensinar a maneira certa de nós vivermos, como Tia falou, ó, do espelho, o exemplo do espelho, tá? Cristo veio nos ensinar essa maneira certa de viver, né? Então, tudo que Cristo ensinou, tudo que Cristo nos mostrou, a gente tem que olhar para Cristo e refletir a Cristo na nossa vida, certo? Para que todas as pessoas vejam, poxa, Paulo, Antônio, Larissa, Milena, Vitória, Eixla, Letícia, todos vocês estão refletindo verdadeiramente Jesus. Vocês fazem exatamente aquilo que Jesus ensinou. A gente vai ler aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Vocês estão conseguindo entender, acompanhar direitinho? Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Vamos lá. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Lucas 2, 52. Bem no finalzinho. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus nasceu, cresceu, viveu e morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Antes de eu chegar nesse ponto da ressurreição de Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crianças, Jesus, ele passou por tudo que nós passamos. Tudo. A palavra do Senhor diz que em tudo ele foi tentado, porém não pecou. Jesus veio para nos mostrar uma vida reta e sem pecar, né? Diante de Deus. Então, em tudo ele passou. Tudo que vocês passam, crianças. Tudo. Já pensou assim? Poxa, eu tô triste hoje porque aconteceu uma coisa na minha casa, meus pais brigaram, meus pais estão sem dinheiro, ou eu quero comprar algo, ou eu quero fazer algo e eu não tenho condições, né? Gente, criança, Jesus, ele foi filho de carpinteiro, né? José, que foi responsável por ensinar Jesus. Claro que ele era cheio do Espírito Santo e muitas coisas ele já vinha do próprio Deus. Mas José era carpinteiro, né? Era um trabalhador, assim como seu pai e sua mãe. Então, assim, Jesus cresceu e viveu, né? Nesse ambiente, vivendo essa vida, né? Então, assim, a Bíblia fala que Jesus crescia em graça, em conhecimento e estatura, ou seja, ele crescia em altura. Eu sempre falo, não se preocupem em crescer. Às vezes a gente tem aquela pressa, né? Quer crescer rápido, quer fazer tudo que a gente quer. Mas não se preocupem com isso, crianças. Vocês vão crescer, né? Vocês vão virar adolescentes, depois jovens, depois adultos. Não se preocupem com isso. Mas se preocupem em crescer em conhecimento e sabedoria de Deus, né? Sabedoria do Senhor. Então, busquem a palavra de Deus, orem, leiam a Bíblia. Isso é importante, né? E em graça. O que significa graça? O que significa essa graça? Que Jesus, ele era uma criança agradável. Todos gostavam de Jesus, todos gostavam de estar perto de Jesus, porque Jesus agradava a Deus e aos homens, tá, crianças? Então, voltando para o ponto, né? Ele ressuscitou, ele viveu, ele cresceu, viveu, morreu, mas ressuscitou. Ele venceu a morte e todos os que creem nele viverão eternamente com ele. Onde é que está escrito isso? João, capítulo 11, versículo 25. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos lá. João, capítulo 11, versículo 25. 11, 25 de João, diz que nós estaremos com ele. 11, 25. Vamos cá, encontrar aqui. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você acredita nisso?
Então, Jesus, ele veio, ele ressuscitou e ele veio nos dar vida. Depois de ressuscitar, olha que coisa interessante. Depois que Jesus ressuscitou, ele passou, prestem bem atenção nisso, tá? 40 dias aqui na terra. As pessoas falam, é um fantasma? Não, não é um fantasma. Ó, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu fome. Um fantasma sente sede, um fantasma sente fome? Não sente. Então, Jesus, quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias aqui na terra, ensinando a todos a forma de como deveriam viver e agradar a Deus. E depois de instruir os seus discípulos, ele lhes deu uma ordem. Que ordem foi essa? Vamos ver? Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Está escrito o seguinte. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa foi a ordem que depois de Jesus instruir os seus discípulos, ele mandou, ele ordenou, vão e preguem o evangelho a todos. Quando eu te ia perguntar qual foi a ordem que Jesus mandou, preguem o evangelho, tá certo? Jesus voltou ao céu, mas deixou a promessa de que voltaria para nos buscar. E essa é a nossa grande esperança, né? É habitar num lugar de paz, de tranquilidade, onde não haverá dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá doenças, né? Onde não haverá fome. A palavra do Senhor diz, né, que nem os olhos viu, nem ouvidos ouviram, nem desceu para o coração tudo aquilo que Deus ele tem projetado para nós. E Jesus disse, eu vou ao Pai e vou voltar, porque eu vou preparar lugar para vocês, para que a gente possa estar pertinho dele, Mateus, capítulo 25, versículo 13, para finalizar. Mateus, capítulo 25, versículo 13. Olha o que está escrito. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora, né? A gente tem que estar vigilante, porque realmente a gente não sabe o dia e a hora que Jesus ele vai voltar para nos levar para morar com ele. Então, nós devemos estar prontos, preparados, em oração, buscando a presença do Senhor, pregando o evangelho, que foi a ordem de Cristo para nós, né? Nós devemos estar preparados para esse dia, né? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que o Senhor Jesus irá voltar e para nos buscar, certo? Então, o céu, ele é um lugar maravilhoso, ele é um lugar lindo. Então, Jesus, ele veio para nos trazer essa esperança às nossas vidas, tá certo, crianças? Eu espero que vocês tenham entendido tudo, anotado todos os versículos, tudo direitinho, porque já já a gente vai fazer as perguntas e espero que vocês estejam afiados, tá certo? Um grande, beijo no coração de vocês e até a próxima aula, tá bom? Tchau! Já tinha esquecido, vamos recapitular a memorização do versículo, tá certo? Vamos lá? Está escrito em 1 João, capítulo 14, versículo 9. Vamos ler? Desculpa, 1 João 4, 19. Eu errei, tá, crianças? 1 João 4, 19. Eu inverti. 1 João 4, 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha só. Deus sempre quis ter esse relacionamento com a gente, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, vamos lá? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. 1 João
Beijo!